Cada vez que ocorrem ações destrutivas dessa natureza, em vez do governo ao menos dizer, gente, não faz isso, vai lá, passa a mão na cabeça e diz, esses são os heróis do crescimento econômico do Brasil. Com esses heróis, o Brasil vai cada vez mais para trás. Nós estamos vivendo uma situação profundamente irracional do ponto de vista econômico, em que nós estamos destruindo, permitindo a destruição de um ativo fundamental para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da vida, a começar pela espécie humana, mas da vida em geral na Terra, que é a floresta amazônica, não em nome de crescimento econômico, riqueza, prosperidade, combate à pobreza. Não, nós estamos fazendo essa derrubada em nome de uma apropriação patrimonial imediata que vai ser vendida para produzir gado, na maior parte das vezes, que nem serve, na maior parte das vezes, para produzir grãos, e cujos rendimentos econômicos são extremamente baixos, mas cujos rendimentos patrimoniais momentaneamente podem ser altos. O grande risco ligado ao desmatamento na Amazônia é o risco de que a floresta passe por um processo de savanização. Savanização é quando a floresta deixa de ter as características próprias de uma área florestal e vira uma espécie de cerrado, no máximo de um cerradão, mas vira uma espécie de cerrado em que as funções ecossistêmicas preenchidas pela floresta, sobretudo no que se refere à produção de água, a floresta amazônica produz mais água do que aquela que passa pela foz do rio Amazonas, por meio dos rios voadores. Isso já está comprovado cientificamente. Se a floresta passa por esse processo de savanização, ela deixa de produzir água. O resultado para a Amazônia, mas para o restante da América do Sul, sobretudo na região do Cerrado, onde se concentra hoje a produção de grãos, a maior produção de grãos da América do Sul, o resultado seria catastrófico. Ou seja, a produção de grãos, inclusive de soja, estaria fortemente comprometida. Pois bem, acreditava-se que até muito recentemente o tipping point, ou seja, o ponto de virada em que a floresta passa por esse processo de savanização, seria 40% de desmatamento. Em 1960 havia 1% de desmatamento na Amazônia. Hoje já são 20%. Se nós atingirmos 25% de desmatamento, nós estamos colocando em risco não só a Amazônia, mas a produção de água que a floresta oferece para a humanidade e que é absolutamente fundamental. A contribuição do Brasil, se isso acontecer, para o aumento do aquecimento global e para a crise na oferta de alimentos e na oferta de água globalmente, pode ser extremamente importante. Contrariamente à China, à Índia, à Alemanha, aos Estados Unidos, ao Japão, onde o desafio de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é um desafio que envolve ciência e tecnologia de última geração, ou seja, você tem que alterar radicalmente o sistema de mobilidade urbana, o sistema de produção de energia, introduzir em escala massiva energia solar, energia eólica e assim por diante, que são desafios tecnológicos fantásticos. Então, o desafio do Brasil é, em primeiro lugar, interromper o desmatamento. Se a gente interrompe o desmatamento, a gente dá um passo fundamental para que o Brasil se torne uma economia
limpa, não quer dizer uma economia desenvolvida, etc., mas o fato de nós sermos, junto com a Indonésia, os maiores emissores de gases de efeito do mundo em uso da terra, mostra o atraso que nós temos com relação a esse tema. Mesmo não tendo saído do Acordo de Paris, nada indica que o Brasil esteja comprometido com o cumprimento das metas. E o cumprimento das metas, no caso brasileiro, é muito mais simples do que o cumprimento das metas para um país como os Estados Unidos, como a Alemanha ou como o Japão, tá certo? Em que cumprir a meta envolve um desafio científico e tecnológico gigantesco, contrariamente ao nosso, que é, antes de tudo, parar com o desmatamento.